O que é ser negro no Brasil? Meu nome é Fábio, sou professor de Sociologia. A gente vai abordar, na aula de hoje, a questão racial brasileira. Bom, para a gente conseguir compreender a situação da população negra na sociedade brasileira, os altos índices de mortalidade entre a juventude negra, a falta de acesso ou a desigualdade de acesso entre brancos e negros dentro da estrutura social brasileira, o diferente tratamento por parte das instituições brasileiras em relação a brancos e negros, a gente precisa voltar um pouco na história e tentar entender como foi o nosso processo de escravidão e principalmente o processo pós-abolição ali do Brasil, né? Então, quando a gente olha para o Brasil atual, né, todos os males que a população negra enfrenta são reflexo da escravidão que acabou lá no século XIX, né? Vai acabar lá no século XIX, no ano de 1888, né? Porém, as cicatrizes da escravidão, elas ainda são muito latentes. Então, na aula de hoje, a gente vai aprofundar um pouco mais desse assunto. A abolição da escravidão, ela vai começar a acontecer lá por volta de 1830, por conta de pressões da Inglaterra, né? A Inglaterra visava expandir, né, os seus comércios e também a própria ideia da escravidão, ela já estava caindo, né, caindo da moda, né? As pessoas já não viam como moralmente legal, né, a ideia da escravidão. Então a Inglaterra passa a pressionar o Brasil, né, para que o Brasil deixe de ser um país escravocrata. Porém, o Brasil vai adotar a primeira medida, né, de abolição da escravidão somente lá em 1850, com o fim do tráfico negreiro, né? Então, a partir de 1850, está proibido desembarcar, né, navios com escravizados em território brasileiro, né? Só um parênteses aqui, pessoal. Aqui a gente tem duas leis que a gente chama de leis para inglês ver. Por quê? A gente vai entender aqui. Em 1881, o Brasil formula uma lei chamada Lei do Ventre Livre. O que essa lei dizia? Que aquele cidadão nascido de filho de uma escravizada, ele teria sua liberdade. Porém, nessa lei tinha uma cláusula que dizia que esse cidadão, ele teria que permanecer com seu senhor até os 21 anos de idade. E o que aconteceu? A abolição da escravidão se deu em 1888, então nem chegou a completar 21 anos de idade. Então, a legítima lei para inglês ver, né? A gente tinha uma Constituição, mas ela não era aplicada, não tinha a sua função estabelecida. Em 1885, outra lei para inglês ver, que é a Lei dos Sexagenários. O que essa lei dizia? Que aquele escravizado que chegasse aos 60 anos de idade teria sua alforria. Porém, dentro desse período histórico, as pessoas viviam no máximo até os 40, 45 anos. Então, outra lei para inglês ver, né, que não tinha uma efetividade. E finalmente, lá em 1888, a gente vai ter a abolição da escravidão, né? A assinatura lá da Princesa Isabel, né, que vai decretar o fim da escravidão. O processo pós-abolição vai ser um processo muito complexo para as populações negras no Brasil. Por quê? A gente assina a abolição num dia, no outro dia essas pessoas estão livres, né? Largadas à própria sorte. O que vai acontecer? Muitos desses escravizados que conseguiram a sua liberdade, por falta de não ter oportunidade de acesso, porque o que vai acontecer? O Estado brasileiro, ele não vai adotar nenhuma política de inserção na sociedade de classe. Então essas pessoas, elas ficam vagando pela sociedade. Ninguém vai querer dar emprego para um negro, porque a gente tinha um ideário racista, extremamente racista dentro desse contexto. A sociedade brasileira, mesmo com o fim da escravidão, ela permanecia racista, né? Porque tinha um ideário racista, né? Que entendia que os negros pertenciam à raça inferior. Então ninguém dava uma oportunidade de emprego para um negro, né? As pessoas não davam essa oportunidade para eles. Então aí esses negros, muito que conseguiram a sua liberdade, voltam para as terras dos seus senhores, visando pelo menos ter uma condição mínima de sobrevivência.
Então a sociedade brasileira permanecia racista, né? E muito por quê? Os nossos pensadores sociais, a intelectualidade brasileira, ela era muito pautada em tudo aquilo que era produzido na Europa, né? Então, e dentro daquele contexto, a gente tinha produções científicas ou pseudocientíficas, né? Que posteriormente a gente vai chamar de pseudocientíficas, que afirmavam que os negros pertenciam a uma raça inferior, né? A gente tem aqui o Arthur de Gobineau, né, que ele vai defender a ideia, né, de que a espécie humana se divide em raças, né? E segundo o Conde de Gobineau, né, que era um europeu, né, branco, francês, né, então ele colocava os brancos no topo da pirâmide, né, ou seja, seria a raça superior, enquanto os amarelos, que seriam os asiáticos, seriam ali o meio da pirâmide, enquanto os negros estariam na base, né? Seriam a raça menos evoluída, né? Seria a raça inferior, né? O que justificava escravizar esses povos, né? E essas teorias, elas tiveram um alcance muito grande no Brasil, né? Então, como eu disse, o Brasil se espelhava nas teorias europeias, essas teorias chegaram até o Brasil e os intelectuais brasileiros acabavam reproduzindo esse discurso, né? Esse discurso de superioridade das raças, né? Então a gente tinha um intelectual brasileiro chamado João Batista Lacerda, que ele dizia que em 100 anos a gente não teria mais negros no Brasil, né? Acreditando nessa ideia de superioridade das raças, que os genes brancos eram superiores aos genes dos negros, e se a gente fizesse essa miscigenação, né, com o tempo a gente não teria mais negros no Brasil, né? Em 100 anos a gente não teria mais negros no Brasil. E nesse período a gente também tinha um ponto importante, né, que os intelectuais brasileiros, né, como a gente se baseava na ciência europeia, tinha o objetivo de tornar o Brasil uma potência. Só que aí a gente chega num ponto onde a conta não bate. Porque como tornar o Brasil uma potência se a maior parte do nosso contingente populacional era negro? Se a gente tem um contingente populacional que pertence a uma raça inferior, como tornar o nosso país uma potência, né? Essa conta não batia. Qual que vai ser a alternativa encontrada pelos intelectuais? O branqueamento da população brasileira, né? O que vai acontecer? O Brasil vai abrir as portas para a imigração europeia, cedendo terras, cedendo dinheiro para que esses europeus ingressassem no Brasil e conseguissem se estabilizar socialmente, se estabilizar na sociedade brasileira. Enquanto os negros, no período pós-abolição, né, não tiveram nenhuma política de inserção social, né, nenhuma ajuda por parte do Estado, os imigrantes europeus, né, vindo com essa ideia de branqueamento da população brasileira, receberam todo o aporte financeiro, né, todo o apoio do Estado para que eles se estabelecessem em território brasileiro. Pouquinho depois, lá em 1930, vai ter um cara chamado Gilberto Freire, né? Numa obra muito famosa dele, chamada Casagrande Senzala, ele vai defender a ideia da democracia racial, né? Que posteriormente a gente vai ver que é um mito. O que o Gilberto Freire vai dizer em sua obra? Que no Brasil, né, quando a gente comparava, por exemplo, com os Estados Unidos ou com a África do Sul, né, o Brasil, a gente tinha relações raciais harmônicas, né? Brancos e negros desfrutavam das mesmas oportunidades em território nacional, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente teve a Jim Crow, né, que era uma lei de segregação racial. A gente tinha espaços para brancos e espaços para negros, né? Por exemplo, ônibus para branco, ou parte do ônibus para branco, o fim do ônibus para o negro, né? A gente tinha escola para brancos e para negros, então a gente tinha uma segregação institucionalizada, né? E na África do Sul a gente também teve o regime do apartheid, né? Então essa segregação racial institucionalizada. Então quando o Gilberto Freire ele olha para esses países e fala, não, no Brasil a gente não tem essas relações, aqui brancos e negros eles convivem numa harmonia racial. Porém, em 1950, a Unesco vai sugerir um estudo sobre as relações raciais brasileiras, né? Vendo que, como assim, um país como o Brasil, que foi o último país das Américas a abolir a escravidão e tem relações raciais harmônicas, então vamos investigar o que está acontecendo nesse país e tentar passar para esses países onde a discriminação racial, a gente tem uma discriminação racial institucionalizada ou a segregação racial institucionalizada. Então
Então, a equipe formada pela Unesco, como Arthur Ramos, Florestan Fernandes, Otávio Yanni, Fernando Henrique Cardoso, nosso antigo presidente da República, vai começar a investigar as relações raciais brasileiras e vão comprovar que a ideia da democracia racial é um mito, né? A gente vai desvendar o mito, né? Que conclusões eles vão chegar com esses estudos? Que negros continuam sendo discriminados, né? E eles também, o Florestan Fernandes, por exemplo, na sua obra A Situação do Negro na Sociedade de Classe, ele vai dizer que os europeus que chegaram posterior ao processo de abolição conseguiram ascender socialmente, enquanto os negros ocupavam os lugares marginalizados dentro da estrutura social brasileira. Comprovada a ideia que a democracia racial era um mito, as relações raciais brasileiras começaram a ser investigadas com mais profundidade, né? Hoje em dia a gente tem uma produção intelectual em torno da questão racial brasileira muito grande, né? A gente tem vários estudos, né? A gente tem, por exemplo, o mapa da violência, que nos mostra os índices de violência no Brasil, não só abordando a questão racial, né? Mas acaba que a questão racial é um recorte, né? Ou o racismo institucional, né? Então a gente tem várias linhas de investigação sobre a questão racial brasileira depois que a democracia racial ela foi desmistificada, né? Eu trouxe aqui alguns dados que mostram o que é ser negro no Brasil, né? Aqui a gente tem um dado de 2015 que mostra que, em média, os brasileiros, né, eles ganhavam em 2015 ali, que os brancos eles ganhavam o dobro que a população negra, né? Enquanto os brancos recebiam R$ 1.589, né, a população negra recebia R$ 898. Aqui a gente tem outro estudo, outro dado estatístico, que mostra que entre 2003 e 2013, o número de mulheres assassinadas, né, no Brasil cresceu 54%, né? Enquanto no mesmo período, né, o índice de mulheres brancas caiu para 10%. Então aqui a gente tem um alto índice de mortalidade entre as mulheres negras, né, aumentando, enquanto o índice de mortalidade para mulheres brancas, né, vai reduzir. E por último, né, um dado aqui, né, muito atual, né, sobre o Brasil, que mostra que a cada 100 pessoas mortas no Brasil, 71 são negras. E essas mortes são mortes violentas, né, mortes por assassinato. Então, o que mostra o que é ser negro no Brasil hoje. Então, quando a gente olha para esses dados, para todas essas estatísticas, né, a gente tem que rememorar o nosso passado, né? E por que rememorar o nosso passado é importante? Porque olhando para o nosso passado, a gente pode construir um futuro diferente, né? Trabalhar contra esse racismo institucional ou esse racismo estrutural que existe na sociedade brasileira. Falamos na aula de hoje sobre a questão racial brasileira, né? E o importante que quando a gente aborda sobre essa questão racial, a questão racial não é importante só para o negro, né? Como eu disse, quando a gente olha para a história do nosso passado, né, para tentar construir um futuro diferente, é muito importante que as populações não negras também estejam atentas a todos esses fenômenos históricos, ao racismo estrutural da sociedade brasileira. Eu também sugiro, pessoal, que vocês aprofundem esses estudos, né? Leiam bastante sobre o processo de escravidão, o pós-abolição, né? Busquem referências que abordem a temática racial brasileira, porque é uma temática que está em voga, muito latente, né? Para mais conteúdos, vocês podem seguir aqui embaixo o link, sigam o canal, deem um like e até a próxima.